Olá a todos! Hoje vamos explorar o Entity Framework no .NET 8 ou superior. Eu sou Gabriel e estou apresentando junto com meus colegas Iago e Felipe. Vamos ver como o Entity Framework tem evoluído e o que há de novo na sua versão mais recente, o .NET 8, que melhora o desenvolvimento das aplicações. O Entity Framework, OF, é um framework de mapeamento objeto relacional, ou um ORM, o que significa que ele permite que você interaja com bancos de dados relacionais usando objetos C Sharp, ao invés de escrever diretamente no SQL. O principal objetivo do EF é simplificar o processo de desenvolvimento, tornando mais rápido e eficiente. Ao abstrair a complexidade do banco de dados, em vez de trabalhar com tabelas e registros, você manipula objetos em C Sharp. O EF foi introduzido ao .NET Framework e passou por melhorias significativas ao longo dos anos. Agora é integrado ao .NET Core e mais recentemente ao .NET 8. O EF permite que você trabalhe com bancos de dados relacionais sem precisar escrever o SQL manualmente, como eu já tinha dito, porque ele é um RM. E esse mapeamento é realizado através de entidades, que são classes em C Sharp, que podem representar tabelas no banco de dados. Por exemplo, uma classe cliente pode representar uma tabela de clientes. O EF também facilita a integração com o link, o Language Integrated Query, permitindo que você escreva consultas diretamente no C Sharp de uma forma mais simples e fluida. Dessa forma, o EF não melhora apenas a produtividade, mas também torna o código mais legível e fácil de manter. Nesse trabalho, nós iremos abordar os principais pontos da performance aprimorada no .NET 8, que são os recursos disponíveis com EF, que também facilita na simplificação das migrações. E algumas novidades são: no Entity Framework do .NET 8 temos várias melhorias importantes. A performance foi otimizada com melhor gerenciamento de memória e consultas mais eficientes, o que faz as aplicações ficarem mais rápidas e consomem menos recursos. O EF agora também oferece suporte a tipos personalizados no mapeamento. Isso significa que podemos usar tipos específicos do nosso domínio diretamente nas consultas, tornando o código mais flexível e mais fácil de entender. Além disso, o EF foi melhorado para funcionar ainda melhor com a arquitetura de microservices. A integração ficou mais fluida, permitindo que os microserviços se comuniquem de forma mais eficiente e escalável, ideal para sistemas grandes e distribuídos. Essas melhorias tornam o EF no .NET 8 uma escolha poderosa para desenvolver aplicações modernas e complexas. Olá, sou o Iago falando agora, e agora vamos dizer sobre as funcionalidades principais. O mapeamento ORM é a tradução direta entre as classes C Sharp e tabelas. O ORM mapeia a classe C Sharp para tabelas de banco de dados, onde os objetos se tornam linhas e propriedades se tornam colunas, facilitando a persistência de dados sem escrever manualmente o SQL. Isso pode ser muito bom para nossos códigos, já que a gente consegue manipular o SQL de forma inteira por base do C Sharp. Consultas link. As consultas declarativas e legíveis. Link permite escrever consultas complexas de forma intuitiva e em C Sharp, que são convertidas automaticamente para SQL pelo End Framework. As consultas link a gente consegue escrever elas em C Sharp utilizando cláusulas do próprio SQL, podendo selecionar colunas, selecionar tabelas, filtragem, fazer ordenação, qualquer tipo de tag que você utilizaria. Dentro do SQL você consegue colocar dentro do código C Sharp sem mesmo tocar no banco relacional. Isso é extremamente bom para fazer consultas rápidas dentro do código C Sharp. Migrações. Gerenciamento do esquema no banco. Migrações ajudam a versionar e atualizar a estrutura do banco de dados, de forma segura e controlada, mantendo a consistência entre o modelo de dados e o banco. As migrações são boas porque você não precisa necessariamente alterar o seu código C Sharp, já que você pode fazer toda alteração por linha terminal. Fazendo as alterações por linha terminal, você consegue alterar os dados do banco e até mesmo adicionar atributos ou até mesmo tabelas dentro do banco de dados e, com isso, implementar vários tipos de novas coisas dentro do seu programa. Relacionamentos. O suporte de relacionamento pode ser de um para N e N para N. O Entity Framework oferece suporte completo para relacionamentos entre tabelas, como um para muitos e muitos para muitos, facilitando a modelagem de dados complexos.
Isso, como já aprendemos em banco de dados, o Entity Framework consegue disponibilizar uma forma fácil de você fazer uma conexão entre tabelas de uma forma de um para um para N, N para N. Isso de forma clara e simples pelo código C# mesmo. Aqui estamos mostrando o mapeamento ORM, onde conseguimos demonstrar a classe aluno e avaliações, onde aluno e avaliações são de um para um, onde aluno e classes é uma N para N. Isso demonstra certinho como você pode utilizar o relacionamento num ORM. Consultas com link. Nessa consulta com link que nós estamos mostrando, podemos demonstrar pela variável alunos maior que 21, que seria uma consulta, onde selecionaria a tabela aluno, filtraria pelo aluno com idade maior que 21 e selecionaria a coluna de aluno, trazendo em si essa coluna com essas especificações, sendo da tabela aluno e a filtragem de 21 anos para cima. O outro são as migrações. Nas migrações eu posso destacar aqui como elas podem ser atualizadas pelo terminal. Eu tenho uma classe aluno e ela está sendo atualizada, adicionando um novo curso àquele aluno pela uma linha de terminal do .NET. Como está demonstrado, .NET F Migrations add curso to aluno, que seria adicionar um novo curso ao aluno pela linha de terminal. E uma linha abaixo atualizando o database, para adicionar esse curso do aluno ao próximo ao database do banco relacional. Isso fica fácil para compreensão tanto do código quanto do banco. Relacionamentos. Como eu já disse, existe relacionamentos um para N e N para N. Neste código fica bem claro a relação entre um para N e N para N, como pode ser destrinchada onde está dizendo o on model creating, que descreve esses tipos de relacionamentos. Isso pode deduzir que a pessoa consegue claramente escrever o relacionamento das tabelas dentro do código C#. Agora é o Felipe que está falando e eu vou começar falando sobre a configuração inicial do Entity Framework. Primeira coisa que você faz é a instalação. Você tem a tradução direta entre as classes C# e tabelas do banco. Depois você faz a criação do DB Contest. Você usa a classe principal para gerenciar o acesso aos bancos. Isso nada mais do que dá integridade entre o SQL e o C#. Por último, você tem a configuração da conexão. Você utiliza o arquivo appsettings.json para definir o string da conexão ao banco. Agora, vamos falar sobre os projetos corporativos. Gerenciamento de dados em sistemas de bancos financeiros. Sobre os projetos corporativos, você tem a escalabilidade, que aí você tem um sistema que pode crescer conforme as demandas da empresa aumentam, permitindo suporte a mais usuários e funcionalidades. Depois disso, você também tem uma coisa boa, que é a confiabilidade. O PO garante sistemas robustos e minimizam erros críticos em operações sensíveis, como financeiras. Por último, tem a segurança. Você consegue implementar bons padrões de segurança, como autenticação e criptografia nesses sistemas corporativos. Agora você tem as API RESTs. Coisas boas delas você tem a modularidade. Com o PO, você consegue facilitar a separação de responsabilidades, o que é ideal para APIs bem estruturadas. Você também tem a interoperabilidade. As APIs criadas com PO podem facilmente ser consumidas por diferentes tipos de clientes, aplicações webs, mobiles. Agora, falando sobre os sistemas legados, você tem a redução de retrabalho. O PO ele facilita a integração de novos módulos, sem precisar reescrever grandes partes do código legado. Depois disso, você tem o padrão de design, que com o PO ele consegue permitir criar camadas de abstração que conectam sistemas antigos com novas tecnologias. Por último, você tem a minimização de riscos. Integrações com sistemas legados feitas de forma planejadas com PO conseguem evitar interrupções em operações críticas. Depois disso, dentro do Entity Framework, você tem códigos bases, códigos padrões com o CRUD. Como você pode ver aqui, você tem o Create, que você está conseguindo criar
um aluno e adicionar esse aluno e salvar. Depois disso, você tem o read, que você usa esse toList para conseguir fazer a leitura. No update, você tem o aluno, você consegue atualizar a idade dele, depois você salva. E o delete, você consegue remover esse aluno e depois conseguir salvar. Agora vamos para as boas práticas. O DB Contest. Use um DB Contest por requisição e para evitar problemas de concorrência. O DB Contest, ele é uma unidade de trabalho e ela deve ser descartada após o uso. Isso evita situações em que múltiplas threads compartilhem a mesma instância, causando problemas como exceções de concorrência. Um exemplo real disso, um exemplo prático, dentro de um sistema web, cada requisição HTTP cria um novo DB Contest para executar suas operações, garantindo que as alterações sejam isoladas. Agora, você tem o carregamento explícito e o lazy loading. Primeiro, vamos falar a diferença entre eles. Que o carregamento explícito nada mais é do que você carrega os dados manualmente quando precisa. Ele é ideal para cenários onde o acesso ao banco deve ser controlado. Já o lazy loading, os dados são carregados automaticamente quando acessados pela primeira vez. Ele é útil para simplificar o código, mas pode gerar múltiplas consultas inesperadas. Quando que você usa cada um? Claro que primeiro vai da sua opinião de qual você quer, porém o lazy loading tem o foco na simplicidade e não há preocupação com muitas operações no banco. Já o carregamento explícito, você utilizaria mais ele em aplicações críticas de performance, onde você deseja evitar o overhead de consultas desnecessárias. Agora vamos para o log de consultas. Por que se usaria o log de consulta? É porque eles permitem identificar esses problemas, como operações desnecessárias ou consultas que trazem muitos dados. Algumas ferramentas úteis para utilizar é o próprio login nativo do Entity Framework. E uma ferramenta de terceiro, de fora, que você poderia usar é o Mini Profiler, ou Application Insights. Agora, vamos falar sobre os desafios e suas limitações. Você tem a curva de aprendizado, que pode ser desafiador para os iniciantes. Por quê? Porque o Entity Framework Core ele abstrai muitos detalhes do banco de dados. E essa abstração, essa junção, assim, pode confundir os iniciantes que não estão familiarizados com conceitos, como o mapeamento objeto-relacional, o ORM, as migrações, ou exatamente a diferença entre carregamento explícito e lazy loading. Agora, vamos falar sobre a performance, que para operações muito complexas, ferramentas como o Dapper podem ser mais rápidas. Por quê? Porque as consultas SQL são bastante otimizadas na maioria das vezes. Podendo ser, ela pode então ser ineficiente em operações muito específicas ou consultas altamente personalizadas. Por isso que se usaria o Dapper em cenários onde a performance é crítica e você tem total controle sobre as consultas SQL. Agora a gente vai falar do problema de relacionamento N+1, que ele requer uma atenção especial. Por quê? O problema ele acontece quando uma consulta inicial retorna uma lista de entidades e consultas adicionais são feitas para cada entidade dessa lista, gerando múltiplos acessos ao banco de dados. Isso pode causar um aumento significativo no tempo de resposta e na carga no banco. Você pode evitar isso usando include e deinclude para carregar dados relacionados em uma única consulta. Por último, vamos falar da conclusão. O Entity Framework, no .NET 8, é uma ferramenta poderosa para abstrair o acesso a banco de dados e acelerar o desenvolvimento de aplicações robustas e modernas. Ele continua a evoluir, oferecendo novos recursos e maior desempenho, tornando-se uma escolha sólida para projetos que requerem produtividade
e escalabilidade. Então, no final, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.